Oi, gente, tudo bem? Hoje continuamos a meta 10 de biologia, falando sobre as organelas. Esse conteúdo está a partir da página 10 do capítulo 5, módulo 2. Bom, sabemos então que existem dois tipos de células, as células procariontes e as eucariontes. As células procariontes têm como principal característica o material genético disperso, espalhado dentro da célula, disperso no citoplasma. Não existe nenhuma organela membranosa. Logo, todas as organelas que nós falarmos a partir de agora estão presentes nas células eucarionte, com algumas exceções. Então, a célula eucarionte, ela é formada por material genético envolvida por uma membrana e nós chamamos esse conjunto de núcleo. Então, o núcleo é a principal característica de uma célula eucarionte, mas também a presença de organelas vai caracterizar essa célula. As organelas estão mergulhadas no plasma, também chamado de aloplasma, citosol ou ainda citossol, que é essa substância gelatinosa onde todas as estruturas ficam dissolvidas e as organelas estão mergulhadas. Nós falaremos brevemente sobre cada uma delas. Organelas responsáveis pela sustentação interna da célula e pela movimentação celular. Centríolos. Os centríolos são estruturas de formato cilíndrico que aparecem próximo ao núcleo, numa região chamada centrosomo. São constituídos de 27 microtúbulos, divididos em 9 feixes de 3 microtúbulos cada, que se organizam de maneira paralela. Ocorrem na maioria das células eucariontes, mas não são encontradas em alguns tipos de célula vegetal. Essa estrutura vai servir principalmente para a formação dos cílios e dos flagelos. Sabemos então que os cílios são projeções da membrana, formações de membrana plasmática empurradas pelos centríolos que se localizam na parte externa da célula e que vibram, fazendo com que essa célula se movimente. O flagelo tem basicamente a mesma estrutura, porém ele está em menor quantidade. Algumas células, como por exemplo as bactérias, elas apresentam 1, 2 ou 3 projeções compridas, longas, que nós chamamos de flagelo, e tem a mesma função, locomoção. Organelas responsáveis pela síntese, transporte e armazenamento das macromoléculas. Ribossomo. O ribossomo não é considerado uma organela porque ele não possui membrana envolvendo ali a sua estrutura. Então, nós podemos classificar o ribossomo como um grânulo. O ribossomo também está presente nas células procariontes. Ele é formado por RNA ribossômico e por proteínas. A principal função do ribossomo é justamente a síntese proteica, a produção de proteínas dentro de uma célula. Eles estão em grande número, espalhados por toda a célula e também dentro de algumas organelas, como é o caso da mitocôndria ou até mesmo do núcleo. Peroxissomos. Os peroxissomos são organelas arredondadas que apresentam dentro da sua estrutura enzimas oxidativas. O que acontece é que o metabolismo celular acaba produzindo uma substância chamada peróxido, também conhecida como água oxigenada. Essa substância é prejudicial à célula. Então, o peroxissomo tem a função de neutralizar a água oxigenada, transformando a água oxigenada em água e gás oxigênio. Retículo endoplasmático. É um canal protegido por membranas, ligam-se à membrana nuclear, também chamada de carioteca, e tem como função básica a distribuição de substâncias. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O liso, também chamado de não granuloso ou ainda de agranular, que são conjuntos membranosos que não têm ribossomos aderidos. Eles realizam a síntese de esteroides, lipídios e fosfolipídios, auxiliam a degradação do álcool. Então, essa organela está muito presente nas células do fígado.
origina o peroxissomo. Então, o peroxissomo que nós acabamos de ver é um derivado do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático granular, também chamado de granuloso ou ainda de rugoso, recebe também o nome de ergastoplasma. Esse nome é um pouco mais difícil de ser visualizado. Principal diferença: esse retículo ele apresenta ribossomos aderidos na sua membrana. A função é sintetizar, produzir proteínas e está presente em grande quantidade em células secretoras, por exemplo, as glândulas. Então, temos aqui a diferença entre eles, né? Percebam que a membrana do núcleo, que forma o núcleo, né, a carioteca, ela se ramifica e forma esse labirinto membranoso, que primeiro é o retículo endoplasmático rugoso. Sabemos disso porque percebemos as bolinhas aderidas, que são os ribossomos, e logo em seguida ele se ramifica no retículo endoplasmático liso. Então percebam que essas estruturas estão unidas. Complexo golgiense, presente em células animais e também nas células vegetais. O complexo golgiense não sintetiza nenhum tipo de substância. Ele apenas concentra, modifica e elimina secreções. Então, por exemplo, uma proteína que foi produzida pelo ribossomo ou pelo retículo endoplasmático rugoso entra no complexo golgiense e sofre maturação, sofre algum tipo de modificação para se transformar em uma outra forma de proteína. Então, o complexo golgiense tem como principal função concentrar, modificar e eliminar estruturas. Dividimos o complexo golgiense em estruturas chamadas cisternas, também chamadas de sáculos lameliformes. Esses sáculos formam pilhas, e essas pilhas nós chamamos de dictiossomo ou ainda golgiossomo. Então, é correto dizer que o complexo golgiense é formado por várias cisternas, que são pilhas, certo? São essas estruturas que formam as pilhas e dão origem à organela como um todo. Temos ainda a divisão das partes do complexo golgiense, a face cis e a face trans. Qual é a diferença? Na face cis é onde as estruturas, por exemplo, uma proteína, vão entrar aqui nesse conjunto de canais, nesse labirinto membranoso, para sofrerem modificações. Na face trans é onde vai ocorrer a saída dessas substâncias já modificadas. Essas substâncias vão ficar guardadinhas nessas bolinhas chamadas vesículas e podem ficar dentro da célula ou então ser eliminada da célula. O processo de exocitose, que nós já vimos anteriormente, ele também é um tipo de processo produzido pelas vesículas do complexo golgiense. Então, quando uma proteína, por exemplo, sai do retículo endoplasmático granuloso, que é responsável pela síntese proteica, e vai dentro da vesícula, né, que é uma bolinha revestida por membrana, essas proteínas encontram a face cis do complexo golgiense, sofrem as modificações ao longo desse labirinto membranoso e são eliminadas também por vesículas na face trans. O que é que acontece com essas vesículas? Elas vão em direção à membrana plasmática e são liberadas da célula. Esse processo é chamado de exocitose, como nós já aprendemos. Para a formação dos lisossomos, também precisamos do complexo golgiense. Então, os lisossomos, que nós veremos adiante, são formados graças a essas vesículas do complexo golgiense. Também atuam na formação da membrana plasmática. Então, as proteínas presentes na membrana são produzidas pela própria célula. Essas proteínas passam por modificações no complexo golgiense. Lisossomos são vesículas cheias de enzimas. Nós já falamos sobre os lisossomos quando falamos sobre a fagocitose. O que acontece? Os lisossomos possuem uma grande quantidade de enzimas digestivas dentro deles. Então, quando uma célula precisa degradar alguma substância ou ainda se autodestruir, a gente chama esse processo de autofagia,
esse lisossomo se abre e libera essas enzimas, certo? Então, essas enzimas atuam como catalisadores, né? Elas quebram rapidamente as estruturas. Temos duas funções, a autofágica, de gestão de outras organelas. Então, quando as próprias organelas da célula começam a envelhecer, elas precisam ser recicladas. Então, o lisossomo libera essas enzimas para que destruam essas organelas e liberem espaço para a produção de novas organelas. E numa função heterofágica, que nós já vimos, né, acontece na fagocitose ou na pinocitose. Coloquei aqui um esquema, tá? Então, temos uma bactéria sofrendo fagocitose e o lisossomo vai liberar ali suas enzimas digestivas para fazer a digestão dessa estrutura. A mesma coisa pode acontecer como uma mitocôndria que está velha, por exemplo, ou não está mais funcionando corretamente, e essa mitocôndria precisa ser destruída, então o lisossomo também vai ajudar nessa destruição. O vacúolo de suco celular é característico das células vegetais, também chamada de tonoplasto, e vai ajudar na retenção de água e sais minerais nessas células. Organelas responsáveis pelo metabolismo energético são os plastos, e nós dividimos em leucoplasto, que guardam amido, cromoplasto, que guardam pigmentos, e o cloroplasto, que guarda clorofila, que vai ser responsável pela fotossíntese. Então, leucoplasto vai estocar amido, como por exemplo na batata. A batata é um tipo de vegetal onde suas células são ricas nesses plastos, nesses reservatórios de amido. O cromoplasto, presente, por exemplo, nas pétalas de flor, que vão acabar gerando uma coloração diferenciada, atraindo os polinizadores, por exemplo. E o cloroplasto, que é o responsável pela fotossíntese. As mitocôndrias. As mitocôndrias, assim como os cloroplastos que nós acabamos de ver, são formados por uma dupla camada de membrana plasmática. Qual é a função dessa mitocôndria? Ela vai produzir energia. A produção de energia nós chamamos de respiração celular. Por que se chama respiração? Porque a mitocôndria vai utilizar pedaços da molécula de glicose junto com oxigênio vindos da respiração pulmonar, no nosso caso, e vai produzir ATP, que é uma molécula de energia. Então, nós, animais, precisamos comer para obter a nossa glicose e junto com o oxigênio, a glicose vai ser convertida em uma molécula de ATP, que é uma molécula energética. A mitocôndria, ela é dividida em algumas regiões, então chamamos de matriz mitocondrial, o centro da organela, espaço intermembrana, que é o espaço entre uma membrana e outra, e encontramos dentro da matriz mitocondrial enzimas, grânulos, mitorribossomos, que são ribossomos dentro da mitocôndria, DNA e RNA. Então, a mitocôndria também possui material genético próprio.